a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse ele a Simão: vá para as águas mais fundas e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu está dizendo, sobre a tua palavra lançaremos a rede. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu. Para encerrar, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Tome o seu lugar por bondade, nos empreste a tua atenção por alguns minutos. Depois nós queremos estar intercedendo, como fizemos quinta passada, pelas necessidades. Cada um vai estar orando por uma área, por aquele que está doente, por aquele que precisa de uma bênção na vida material, na sua vida familiar, sentimental. Enfim, nós estaremos depois abençoando. Nós louvamos a Deus por estar aqui mais uma vez com os nossos irmãos que estão presentes aqui nessa noite, a família do irmão Jonas que está ali, que bênção de Deus, né? O pastor lá de São Paulo, a mãe também que está ali. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, o nosso tempo é muito precioso, então vamos a esta palavra aqui nesta noite. O texto está nos dando a informação de que Jesus mais uma vez está pregando a palavra à beira de um lago, também chamado na Bíblia de mar, mas é um grande lago. E as pessoas estão ali ouvindo a sua palavra. O texto diz que elas estão se aproximando, estão apertando Jesus. É muita gente que está ouvindo. É claro que na multidão que ouvia Jesus, nem todos vinham até ele por causa da sua palavra. Nem todos vinham até Jesus porque o amavam. Muitos vinham por curiosidade. Muitos vinham para ver o que ia acontecer. Outros vinham porque está na companhia de Jesus, irmãos. Se tiver fome, ele manda pão, ele manda peixe, ele faz coisas extraordinárias. Perto de Jesus, pode chegar doente e volta curado. Então é bom estar perto de Jesus. Mas nem todos vêm com o mesmo foco. Só que Jesus, tudo o que ele fez ou que ele faz com propósito. Oh, glória! Tudo que ele faz, irmãos, na nossa vida, ele faz com propósito. Até mesmo aquela porta que fechou, ele tem um propósito nisso. E aquela que abriu, ele também tem um propósito nisso. Então, olhando para esse texto, estão ali ouvindo a palavra dele, estão cada vez se aproximando mais, ele vê 2 barcos, o texto diz, 2 barcos à beira da praia, e ele entra num desses barcos. A informação que temos aqui no início do texto é que esse barco pertence a alguns pescadores que estão voltando de uma pescaria. Note que quem vai pescar não é aventureiro. Quem vai pescar não é gente que passa na beira do rio ou na beira do mar, simplesmente por um lazer ou para dar uma descansada, quem sabe a sua mente. Não. São pessoas que trabalham nisso. São pessoas que entendem de peixe. É gente que quando sai com o pensamento: a gente vai pescar porque hoje vai dar peixe. São profissionais dessa área, não é pessoas que vão lá só por um lazer. Mas estes homens que foram para pescar, eles estão voltando para casa sem nenhum peixe. O texto vai dizer que não pegaram nada. A história bíblica nos dá a informação que não veio peixe neste dia. Então,
Eu faço aqui um pensamento, é alguém que saiu com um propósito. Hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou trabalhar, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquele outro. Ou em outra área da sua vida saiu pensando, hoje a gente vai fazer assim, assim. Mas no final do dia, eles percebem que deu tudo errado. Nada saiu como eles pensavam. Eu creio, porque Deus não nos une simplesmente por ser mais um dia de culto, mas Ele nos reuniu nessa noite porque Ele quer falar conosco, Ele tem uma palavra com a gente. E eu posso estar falando para alguém que está vindo de um dia assim, ou de uma semana assim, ou de meses assim, ou de um ano assim, aonde você está vendo as coisas dar tudo errado na tua história. E muitos irmãos, ao olhar para essa situação, se deparam com o quê? Com a frustração. Alguns desanimam e desistem de tudo. Por quê? Porque as coisas não têm dado certo, ou não aconteceram do jeito que você gostaria que acontecesse. Ao olhar para esse texto, eu aprendo aqui uma lição muito linda com esses rapazes, que até então são homens que temem a Deus, mas que não sabiam quem era Jesus na sua totalidade. A Bíblia me dá a informação, é que Pedro já tinha tido um encontro, uma breve passagem com Jesus, mas eles, quem sabe, acreditavam que Jesus era mais um rabino, que Jesus era mais um mestre que andava por ali ensinando. Eles não sabiam realmente quem Jesus era. E como eu digo para você desde o início, Jesus aqui, neste texto, ou em tudo que ele faz, ele tem propósito. E nesta noite aqui, desta pescaria, eu posso dizer com toda certeza que Jesus escondeu o peixe que eles estavam procurando. E por quê? Porque Jesus tem propósito. Meu irmão, entenda uma coisa, se eu andar com Jesus, se eu estiver perto de Jesus, se eu sirvo a Jesus, e alguma coisa saiu do meu controle, não sai do controle dele. E se não sai do controle dele, está tudo certo, descansa o teu coração, descansa a tua alma. Pastor, mas eu sonhei, eu lutei, eu trabalhei, eu estudei, eu me dediquei, eu fiz tudo por isso, mas deu errado. Se deu errado, aguenta firme, porque Jesus não perdeu o controle da situação. Ele pode até estar em silêncio, mas o silêncio dele, de certa forma, ele está trabalhando pela tua bênção, pelo teu milagre. Pode ser que na ótica humana você está olhando e você não vê nada acontecendo, mas você só vê na ótica humana, você só vê o dia de hoje, quinta-feira, mas o meu Senhor já está vendo a tua sexta-feira, já está vendo o teu sábado, já está vendo o teu domingo, aleluia! Quem sabe eu estou pregando para alguém nessa noite que o seu dia de hoje é um dia de dor, de tristeza, está aqui sem esperança, eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou desanimado. Jesus já está vendo a tua bênção chegar, Jesus já está vendo você naquele dia alegre. Meu irmão, deixa ele entrar no barco, deixa ele conduzir a história. Oh, aleluia. Mas o que eu aprendo com esses rapazes, que mesmo sem saber quem era Jesus na sua plenitude, na sua totalidade, é o início da história. Aqui, Jesus está chamando os seus primeiros discípulos, é o início do ministério terreno de Jesus. Então, quando eu olho para isso, eu vejo rapazes que saíram para pescar, mas não pegaram peixe. Passaram uma noite toda, joga a rede para cá, joga a rede para lá, rema um pouquinho mais para frente, vamos tentar um pouco mais ali, mas não deu certo. Só que eles estão voltando para casa e o texto me diz que eles estão lavando a rede. Note, se estão lavando a rede e não pegaram nenhum peixe, é porque nessa rede veio muita tralha, muita sujeira. E para quem já jogou rede, para quem já jogou tarrafa, para quem já foi pescar dessa forma, aqui tem umas irmãs aí que são peritas em pescar. Eu não sei se pesco de rede ou tarrafa, mas pesco. Aleluia. Mas para quem já usou uma rede ou uma tarrafa, sabe que mesmo que você não pegue nenhuma tilápia, mas nem um peixinho, veio o cisco e veio um monte de sujeira na rede. Ou eu estou falando algo errado? A rede se suja. E o que esses rapazes estão fazendo? Mesmo que não pegou nenhum peixe, vamos lavar a rede? E para que lavar a rede? Porque na visão desses homens, hoje foi um dia ruim, mas a gente vai lavar a rede, e amanhã nós vamos começar tudo de novo. Irmão, essa é a lição que eu aprendo. Tem muita gente que eu conheço, eles até temem a Deus.
Eles até seguem a Jesus, mas por causa dos dias frustrados, por causa dos problemas que acontecem no decorrer da história, eles ficam presos aquele dia, eles não lavam a rede. Você vai conversar com pessoas, tem gente, irmãos, que carrega consigo uma mazela, uma sujeira do pecado, uma coisa que lhe ofendeu, que lhe machucou, ele carrega consigo algo ruim, e você pergunta quando foi isso? Isso foi em 1991, oh glória, lá em 1970, pastor, aconteceu isso, meu irmão, lava a rede, joga fora essa imundícia que não presta, lava a tua rede, se prepara para o dia de hoje ou para o dia de amanhã. Irmão, eu conheço pessoas que dizem, pastor, o senhor sabe que na minha família o casamento de ninguém dá certo, a minha bisavó não deu certo, a minha avó não deu certo, na minha mãe não... E o senhor sabe como eu também não está bem? Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder, lava essa rede, se não deu certo para trás, ficou para trás. Você não pode mudar o que está para trás, mas você pode mudar o que está para frente. Oh glória! Pode ser que você não consiga mudar o passado, mas Deus te dá graça, vida, saúde, direção para escrever um novo futuro ou um presente diferente. Oh glória, eu sinto graça em pregar essa palavra e eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Esses homens estão lavando a rede, peraí, não deu peixe hoje, foi tudo ruim, deu tudo errado, mas não importa, a gente vai voltar para estimar aqui amanhã e a gente vai fazer diferente. Não se entregue, irmãos, não se prostre diante das coisas negativas que aconteceram, diante dos problemas que surgiram. Se você está vivo, Deus está dizendo, começa de novo. Se você está aí respirando, Deus está te dando mais uma oportunidade, tente outra vez. Agora eu preciso entender isso, irmão, se eu ficar preso aquilo ali, eu não sei se você já viu, mas eu já ouvi muita gente. Pastor, na minha família, quase todo mundo morre de problema no coração. E tem uns, irmãos, que são tão ousados. O senhor sabe que eu já estou sentindo de vez em quando uma ferroadinha assim? Não. Lave sua rede, se liberte dessa mazela. Joga fora isso aí. A tua vida está na mão de Deus. Quem escreve a tua história é Deus. Quem escreve a tua história é Deus. Para com isso. Tem gente presa a esse dia, a esse negócio que aconteceu. Aleluia. Só que esses homens estão me ensinando, a gente vai lavar a rede. Quem sabe o Pedro olha para eles, olha, eu estou triste, eu estou cansado, estou voltando para cá sem nenhum peixe, mas amanhã a gente vai começar tudo de novo. Oh glória, oh aleluia. Mas o inesperado vai acontecer aqui, por quê? Porque Jesus está na beira da praia. E quando Jesus, irmãos, está por perto, até aquilo que estava dando errado pode dar certo. Até aquilo que era para ser uma notícia ruim, triste, vergonhosa, frustrado, vai virar notícia de bênção. Pega aí, se alguém crê isso aí, ó. Aquilo que estava para dar errado, quando você se aproxima de Jesus e deixa Jesus cuidar da história, até o que estava dando errado vai dar certo. Oh glória, oh aleluia. Aí eu olho para a Bíblia, Jesus chegou, e eu acho tão interessante, irmãos, que nós pregamos que Jesus sempre é um ser educado, e ele é. João escreve em Apocalipse dizendo, eu estou à porta e bato, se abrir eu entro. Só que neste texto, Jesus não disse assim, deixa eu entrar no teu barco. Jesus foi logo entrando. Entenda que cada um é cada um. Tem pessoas aqui que Jesus bateu na porta e insistiu batendo, até que um dia ele disse, entra Jesus. Mas tem uns, irmãos, que Jesus pegou ele, um tipo de Paulo, Jesus pegou ele na corrida, derrubou ele do cavalo. Ele não queria, mas Jesus disse, eu gostei de você, eu fui com o teu jeito, eu quero você, derrubou ele do cavalo. Oh glória, perdoe a minha expressão aqui, mas tem alguns que é assim. E aqui, irmãos, com Simão, Jesus foi logo, entrou no barco. Depois que entrou no barco, parece que ele vai pedir permissão. Mas ele entrou no barco. E você sabe quem é Pedro. Você sabe quem é Simão Pedro? Simão Pedro era meio afoito, meio explosivo. De repente, se Jesus disse, deixa eu entrar no teu barco, era capaz de ele dizer, não, no meu barco não, hoje eu não estou bom. Hoje eu não estou bom da cara. Pedro, irmãos, é muito parecido com alguns crentes que eu conheço por aí, meio azedo, nervoso. Oh glória, só que Jesus gosta do Pedro também, irmão. Jesus não desiste do Pedro.
Você pode ser todo complicado, você pode ser todo atrapalhado, mas Jesus te ama. Só que esse tipo de gente, irmão, Jesus, pega ele de susto. Vai que ele te pega aí nessa noite. Vai que ele te pega de jeito aí hoje. E foi assim que ele fez, entrou no barco, depois que entrou no barco, pregou mais um pouco. Pense só o cenário, irmãos. Entrou no barco que não era dele, não pediu para entrar, entrou no barco, sentou no barco e pregou. E pregou. Imagine se pregar de pé, a gente já é longo no sermão. Imagine pregar sentado, irmão. Está tranquilo. E ainda, sentindo aquela brisa suave do mar. Dá-lhe pregar. Mas eu imagino que essas palavras foram tão poderosas, porque eu não vejo em hipótese alguma Pedro tendo a audácia, a coragem de reclamar com Jesus. Porque ouvir Jesus, irmãos, até naquele dia que a gente não está bom da cara, até naquele dia que a gente está ruim mesmo, que se alguém dizer bom dia para a gente entende uma coisa errada. Até nesse dia, ouvir Jesus, irmãos, é bom. E o que Jesus vai falar, agora fala, de repente Jesus disse assim, acabou a pregação para vocês, vão para casa. Aí ele olha para o dono do barco. E você? Vamos voltar para o mar outra vez. E não é para as águas rasas, vamos lá para as águas mais fundas, para as águas profundas. E aqui eu fico entendendo, irmãos, uma coisa, que Jesus sabe como lidar com os Pedros da vida. Porque se Jesus, depois de pregar um certo tempo, entrou no barco do rapaz, eles estão vindo de um dia tudo errado. Sabe aquele dia que ele foi para o trabalho, as coisas não deram certo, o encarregado xingou, o patrão xingou, o que trabalha do lado dele falou um monte de coisa ruim para ele. Eles estão assim, irmãos. Só que mesmo nesses dias, são dias muito propícios para Jesus fazer milagre. Cuidado, irmão, com teus dias ruins, com teus dias maus. Cuidado como você se comporta diante das circunstâncias, porque vai que Jesus está interessado naquele dia que você está nervosinho, e Jesus por perto dizendo, eu estou no barco, a qualquer momento desse, eu vou fazer algo grande aqui na vida dele ou na vida dela. Tem gente, irmãos, que perde a bênção porque não sabe se posicionar. Aí Jesus pega o Pedro, vamos para as águas mais profundas, e o Pedro foi. Depois de uma pregação daquela, não sei o que Jesus pregou, mas eu sei que a pregação foi boa. Vamos para lá, Pedro, vamos. E Jesus leva eles exatamente para o mesmo lugar. É para o mesmo mar, é o mesmo barco e é a mesma rede. Aonde eles passaram, quem sabe, uma noite tentando e não deu certo. Só que Jesus leva eles exatamente para o mesmo lugar. Agora o que eu acho interessante, por que levar para as águas profundas? Se você é leitor da Bíblia, e você conhece um pouco da personalidade de Simão Pedro, você sabe que este aqui, irmãos, ele já tem um histórico de quem pula do barco leia João capítulo 21. Certa feita Jesus aparece na beira da praia, João disse, é ele, é o Senhor que está aí. O que o Pedro fez? Pulou do barco e a nado. Só que lá já é o final da história. Lá já é as últimas palavras de Jesus. É os últimos conselhos de Jesus. Aqui é o começo da história. Só que o Jesus que eu estou pregando para você, ele conhece o começo da história, mas ele conhece o final da história. Glória! Aleluia! Eu posso estar pregando para alguém e dizer assim, olha pastor, eu estou aqui, mas eu estou me sentindo só os cacos. Mas Jesus está vendo você vaso. Glória! Eu estou só os pedaços, mas eu estou ruim mesmo. Mas o Senhor já está vendo você um vaso nas mãos dele, meu irmão. Aguenta firme, é só um processo. Aleluia. Se a gente conseguisse ver como Jesus vê, irmãos, a coisa era bem diferente. Pois bem, aí isso está acontecendo, Jesus leva ele lá para as águas profundas. Nas águas profundas, irmãos, quem entende de água sabe que vai pular lá no meio do mar. Não tem, o negócio é ficar quieto dentro do barco. Mas eu vou me embora, não estou gostando, vou embora. Mas Jesus está com ele no barco, se for embora, Jesus vai junto. Então Jesus cria certos cenários onde a gente se torna dependente. Pular na água não dá. Se eu remar com o barco, Jesus vai junto. Então Jesus preparou esse cenário. Pregou para quem estava à beira da praia.
E depois entrou no barco, levou eles para as águas mais profundas. Por quê? Porque Jesus estava com um propósito. Só que note que o propósito de Jesus, para ele vir a ter existência, Jesus escondeu aquilo que eles estavam procurando a noite toda. Jesus escondeu o quê? O peixe. A bênção deles era o peixe. O que eles precisavam? De peixe. E Jesus, como tinha um propósito, e o propósito era chamá-los para eles serem pescadores de almas a partir daquele momento, então Jesus escondeu o que eles estavam procurando. E você já viu que tem muita gente, irmãos, que não consegue achar aquilo que ele procura? Ele está uma vida toda, procura aqui, procura ali, procura lá, cria coisa, cria situações, e muda de emprego, e muda de trabalho, muda de cidade, e faz isso, e faz aquele outro, e está sempre procurando. Mas na verdade o que você procura foi Jesus que escondeu. Pastor, por que Jesus escondeu? Porque Jesus tem um propósito contigo. Porque Jesus tem algo grande na tua vida, por isso que Ele escondeu o teu peixe, por isso que Ele escondeu o teu milagre, por isso que Ele escondeu a tua bênção. E o que eu faço? Fica perto de Jesus e ouve tudo que Ele tem para falar. Oh, glória! Aleluia! Aí, Pedro está lá no barco, pular não dá, é muita água. Se for fugir, não dá para fugir, porque se eu for ele vai junto. Então o negócio é ouvir e obedecer. E aí Jesus começa, irmãos, a comandar. É Jesus quem comanda o barco. Vamos voltar para a água mais profunda. E agora ele vai dizer, lance a rede. Aqui, à direita do barco. E aí, irmãos, o grande segredo que alguns conseguem receber e outros não, está aqui. Porque todos nós que aqui estamos, eu acredito que todos nós já dissemos um dia, Senhor, entra na minha vida. Senhor, entra no meu barco. Entra na minha casa. Só que o segredo não é só isso. Isso é bom, isso é importante. Mas o segredo está aqui na continuação. E a continuação é, Jesus começa a dizer, faça desse jeito. Faça daquele jeito. Ou mude aqui. Dá uma ajeitadinha ali. É pela palavra. O milagre vai vir pelo poder da palavra de Jesus. Ô Pedro, pega a rede, pega o barco, volta para o mar, pega a rede, lance aqui. Se você não obedece a palavra, meu irmão, você vai ficar uma vida toda dizendo, quando vai chegar o meu milagre? Quando é que Jesus vai mandar o meu peixe? Quando é que Jesus vai mandar a tilapa na minha rede? Quando é que Jesus vai mandar a lambaria aqui para mim? Meu irmão, tem gente que está uma vida toda correndo atrás do propósito, correndo atrás dos seus ideais e nunca consegue se sentir satisfeito, realizado, feliz. Por quê? Porque não obedece a palavra. Oh glória, isso é culto de vitória, não é culto de ensinamento. Mas o teu milagre virá a partir do momento que Jesus entrar no barco, no tempo dele, na hora dele, pelo poder da sua palavra. Aí está desenrolando a história. Eu imagino, irmãos, que se tivesse alguns que eu conheço aqui no Bateias, algum tempo atrás eu dizia que não era aqui, mas é aqui já. Já faz mais de ano que eu estou aqui, já deu para conhecer um pouquinho, né? Se fosse alguns que eu conheço por aqui, porque tem gente, irmãos, que às vezes Jesus até quer abençoar ele. Mas sabe aquela pessoa que sempre se sente sábio demais? Sabe aquele que não quer ouvir ninguém? E eu não estou falando para quem não veio, eu estou falando para a gente que está no culto. Jesus está querendo dizer assim, ô presbítero Divaldo, é ali, é ali. Permita eu usar a tua pessoa, tá? Não fique triste. Mas é ali, ó, presbítero Divaldo. Mas aí, eu estou tão importante que eu vou dizer, não, Senhor. Não, Senhor, o Senhor não sabe, Senhor. Irmão, tem gente que você vê que o barco dele está afundando. A rede dele faz tempo que não vem um peixe. Mas não dá para falar porque é o dono da verdade. É o que sabe tudo. E não que a gente seja melhor do que ninguém, irmãos. Mas a gente está acostumado a ver barcos andando para lá e para cá. A gente já viu alguns afundar. E a gente já viu alguns, pela misericórdia de Jesus, sair do meio da tempestade e cantar vitória. Mas tem gente, irmãos, que ele é tão autossuficiente, ele é tão cheio de conhecimento, que até Jesus quer dizer, ô meu filho, tem que ser desse jeito. Aí, não, Senhor, eu entendo de peixe. Senhor, eu conheço o mar. Pera, irmão, tem gente querendo explicar para Jesus. Não explica nada para Jesus, aceita o processo.
Aceita a vontade dele na tua vida, que é melhor. Obedece. Se o Senhor está falando, diga: Senhor, sim, eu vou fazer. Se o Senhor quer que eu jogue aqui, mas eu joguei já a semana toda, o mês todo, eu estou uma vida toda tentando, mas você tentou sozinho, agora Jesus está mandando. Para nós encerrarmos, que nós queremos orar. Eles não questionam. O texto vai dizer: Senhor, o Senhor está falando sobre a tua palavra, a gente vai jogar. E a Bíblia vai dizer que jogaram a rede e veio tanto peixe. Tanto peixe. Tem algumas traduções que vai dizer que a rede rompeu. A minha vai dizer: a rede começou a rasgar. Veio tanto peixe que a rede não suportou o tamanho ou a quantidade de peixes que veio. Aí eu fico pensando uma coisa, irmãos. Perdão pela minha palavra simples, mas tem gente tão bobinho que fica uma vida toda aventurando, e bate para lá, e bate para cá, e corre aqui, e inventa isso, inventa aquele outro, tudo porque ele quer o milagre, tudo porque ele quer ser abençoado. E aí, irmãos, a gente vem para Jesus, e a gente sabe que tudo que nós precisamos está com Jesus. Tudo que você precisa está com Jesus. A pastora cura, está com Ele. Pastor, a porta aberta, está com Ele. Pastor, mas eu estou pensando que Deus me abençoe, eu quero até ganhar um aumento de salário. Você sabia que até isso Ele pode fazer por você? E eu não estou contando história, irmãos, para emocionar, e nem coisa que eu nunca vi, porque isso já aconteceu na minha vida. Na minha vida, quantas vezes, irmãos, as crianças lá, os três, tudo pequenininho, aquela coisa danada. É leite, é flauta, é não sei o que lá mais, porque eu nunca vi no dia de hoje. Tem tanta coisa para as crianças, irmão. Quando eu era criança, parece que não existia nada disso. Fazia um mingau em casa, até a flauta era aquele pano que lavava em casa e jogava, dava tudo certo, irmão. Quando eu cresci, eu lembro que não tinha nem muita variedade. O pai dava um tichute para o mais velho, a gente usava o tichute, aquilo parecia coisa do inferno, irmão. Nunca terminava e era feio demais. Aí você usava, de repente o outro irmãozinho estava grande, dá o tichute para ele. Mas a gente cresceu assim. Hoje tem tantas coisas, tanta variedade, irmãos. E eu lembro que num tempo assim difícil, as coisas tudo contadinho. Deus nunca me deixou perecer, eu não posso contar mentira aqui. Mas eu lembro que um dia o Senhor, esse mês, Senhor, isso entra a fidelidade, irmãos. Sempre fui fiel ao Senhor também. E um dia eu disse: Senhor, esse mês está tão difícil, mas eu vou continuar sendo fiel com os meus dízimos, com as minhas ofertas, mas eu não sei o que eu vou fazer. Cheguei para receber o pagamento, ganhei um momento assim, exatamente o que eu precisava para completar para o mês. Então, se eu estou dizendo que se você precisa até de um aumento de salário, Jesus pode fazer isso, irmão. Eu sou testemunha viva, irmãos. Quando eu saí para a obra missionária, eu tinha como é que é o nome daquilo? Um Fiat Panorama. Vocês nem devem saber o que é isso, irmão. Mas era velho demais. Eu já fazia obra, eu era voluntário. E nós ia para o culto, irmãos, e eu passava uma borracha. Sabe essas borrachas que a pessoa anda na garupa de moto para prender as coisas, que tem um gancho? Eu entrava dentro, eu e minha esposa, levava os pequenininhos ali, e nós passava aquela borracha por dentro das portas, porque começava a trepidar o carro e as portas abriam. Irmão, era coisa fora. Às vezes ela saía do lugar, quem entende de carro, a moçonética chegava a sair do lugar. Não quebrava nada, mas o carro estava todo quebrado, tão velho que era. Aí quando eu saí para a obra, eu disse: Senhor, como é que eu vou fazer a tua obra com esse panorama desse jeito? Irmão, você pode não acreditar, mas eu comecei a orar a Deus: Senhor, eu preciso de um carro. Deus mandou um carro lá na porta da minha casa. E não foi financiado não, o irmão disse: esse carro é para você. Na época, irmãos, era um Escort daquele modelo europeu, mas já era top demais. Irmão. E daí o irmão disse: eu comprei eu só vou vir tirar o som. Mas daí quando Jesus começa a ser bom para a gente, irmãos, eu olhei: se Jesus deu o carro, dá o som também, irmão. E o irmão não resistiu, irmão, deixou o som também. Então, eu não sou muito de estar contando essas coisas, mas o que eu quero dizer para você: se Jesus escondeu o teu peixe, está escondido. Mas se Jesus fizer o peixe aparecer, meu irmão, tem para ninguém. Esteja em pé que eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus.
Oh glória! O que você precisa está com Jesus. O que você necessita, pode ser que até algum homem esteja cuidando daquilo, mas quando chegar a hora da tua bênção, Jesus vai dizer: solta. Solta isso aí, tira a mão disso aí, sai de cima disso aí.